Não espere uma promoção ou um aumento para começar a fazer alguma coisa, pois isso é simplesmente o reconhecimento por aquilo que você já está fazendo. Meu nome é Lucas Souza, eu sou Tech Lead e eu vou contar um pouquinho do caminho que trilhei para chegar até aqui e dar dicas para que você possa encurtar esse caminho e deixá-lo menos tortuoso. Eu comecei minha carreira em 2017, trabalhando como Dev Mobile. Porém, 3 meses depois que eu entrei nessa empresa, era uma startup e ela precisou pivotar as regras dela e acabou mandando todo mundo embora, ficando só os fundadores. E foi então em março de 2017 que eu comecei a trabalhar com PHP e não parei mais. Entrei para uma empresa que prestava consultoria em design de serviço. Meu primeiro desafio era construir um e-commerce para uma indústria de equipamento odontológico com uma regra de negócio tão complexa que a gente não conseguiu encontrar nenhuma ferramenta de mercado que tinha aderência. Tanto aderência nas regras quanto no valor. E sem ter noção nenhuma do tamanho do desafio, eu aceitei, sendo o único desenvolvedor inserido dentro de um squad padrão. Um squad com designer, copywriter, scrum master, tudo mais. E só que eu era totalmente júnior. Tava entrando ali, metendo louco. No começo eu achei que não ia dar conta, mas eu tinha 6 meses de prazo para construir. E foi onde eu passei noites em claro estudando PHP e CodeIgniter, que foi o framework que eu decidi usar na época. Resumindo a história, deu tudo certo. Em novembro, chegamos à marca de faturar 1 milhão, somando o e-commerce e os canais de venda que se desdobraram das regras complexas desse e-commerce. Então, assim, uma empresa que faturava zero no digital passou a faturar 1 milhão 2 meses depois do lançamento desse e-commerce. Eu fui dar uma olhada aqui, eu vi que recentemente eles substituíram esse e-commerce por um sistema, por uma ferramenta SAP. Cara, eu tô muito orgulhoso, porque eu fui substituído pelo SAP, o sistema que eu fiz foi substituído pelo SAP e ainda partes do ecossistema que eu desenvolvi ainda estão sendo utilizados lá. Mas essa história tá muito bonita, eu preciso contar o outro lado da moeda. Como eu falei, eu tava no começo da carreira, era apenas um dev júnior, literalmente metendo louco, e a experiência que eu tinha com o PHP era durante a facul, eu fiz umas gambiarra com WordPress, como freelancer, pra fazer uns troquinhos e beber uma cachaça, né? Mas o meu grande problema nessa época não era a senioridade, ser júnior ali com a ferramenta. A minha grande dificuldade era expor minhas opiniões e explicar o porquê que eu achava que algo deveria ser feito de forma X ou Y. O problema por trás disso é a percepção de valor que eu trazia para o time e para a empresa. Literalmente, eu desenvolvi um ecossistema sozinho que ajudou uma empresa a faturar seu primeiro milhão no digital, mas, assim, eu tremia, eu passava muito mal, eu tinha dor no estômago quando eu ia pedir aumento. O que pra mim já é um problema, é a situação de ter que pedir um aumento. Na época eu ganhava 1.850, mas isso acontecia porque o próprio time me via apenas como um fazedor de tarefas. Eu executava perfeitamente o que tinha que ser feito, mas não dava meu input, mesmo sabendo que a decisão que eles estavam tomando era uma decisão ruim. Ou quando dava, ninguém entendia o que eu queria dizer. Eu falava muito no techniquez e não conseguia ser claro o suficiente para não desenvolvedores entenderem. A minha dificuldade de comunicação era tão grande que eu só recebi um aumento quando eu recebi uma proposta para trabalhar em outro lugar e falei que ia sair. Mas eu gostava das pessoas com quem eu trabalhava, era um ambiente muito bom de se trabalhar, diga-se de passagem. E eu aceitei as contrapropostas deles, que eu recebi ao longo de 2 anos que eu fiquei lá. Eu recebi várias propostas nesse meio tempo, e eu fui ficando porque eu gostava de trabalhar lá. Eu gostava dos projetos que a gente fazia. Mas tinha esse problema aí, que eu vou explicar. Ah, mas Lucas, você era júnior, pensando assim, né, em tempo de trabalho, e queria ganhar mais, queria ganhar como um sênior. Cara, vamos olhar as responsabilidades que eu tinha. Primeiro que eu desenvolvi o sistema inteiro sozinho. Eu mantinha a infraestrutura, mantinha a integridade do banco de dados, eu respondia qualquer problema que acontecia, era eu que tinha que responder. Qualquer dúvida sobre o sistema era comigo. Estimativa de tempo e esforço para a tarefa era comigo. E assim, cara, são responsabilidades de um sênior. Porém, eu não estava numa empresa de tecnologia e eu precisava demonstrar o valor nisso que eu estava fazendo. Mas até então eu não sabia como. E digo mais, ganhar menos do que deveria não é o único problema de não saber se comunicar. Outro ponto negativo que acontecia era que qualquer bug ou problema de fluxo de produto caía no meu colinho. Óbvio, foi eu que construí. Eu não falei um A sobre as decisões erradas que foram tomadas durante o desenvolvimento. E ainda assim, no meio disso, passa aqueles bugzinhos, ainda mais que eu era júnior, bugzinhos de desenvolvimento. Então, cara, era sufocante, sim, a quantidade de problemas que caíam no meu colo, que muitas das vezes não tinha culpa minha, só que, cara, eu resolvia, eu me matava ali pra resolver. Mas isso poderia ser resolvido com uma bandeirinha vermelha que eu levantasse e falasse, cara, vamos conversar aqui sobre essas coisas que estão acontecendo? Vamos resolver de outra forma? Mas não, eu achava que eu tinha que resolver tudo. E assim, quem me vê aqui no canal falando pra caralho, não imagina. Mas eu fiquei 2 anos nessa enrolação. Fizemos uma porrada de outros projetos e o time cresceu. E olha o nível de absurdo por não saber se comunicar.
a empresa contratou um tech lead e não me colocou nessa posição. E eu que estava lá desde o começo. Só que, assim, eu quero deixar muito claro que eu não culpo a empresa de forma alguma e, inclusive, acho que isso é exclusivamente uma falha minha. Eu poderia estar muito acima do cargo que eu estou hoje se eu já tivesse esse mindset lá atrás. Porque a percepção de valor teria sido construída, e até mesmo a percepção de valor que eu tenho sobre mim mesmo já teria sido construída há muito mais tempo. Então, assim, eu tô gravando esse vídeo para que vocês não passem por isso, ou que se você está passando, para de perder tempo. Então, como que eu comecei a virar esse jogo? O Danilo, aqui do canal, vocês conhecem, a gente chegou a trabalhar no mesmo ambiente. E quem nos acompanha sabe toda a história, a gente já morou junto e tal. E aí, num belo dia, o Danilo chegou pra mim e mostrou, olha só, um curso de oratória, o que você acha da gente fazer? E, cara, eu fui lá, fiz o investimento e topei fazer esse curso de oratória. E foi um divisor de águas pra mim. Mas, vou ser sincero com vocês, não foi nenhuma técnica que eles passaram que me ajudou, porque era muito voltado pra palestra, para eventos, a forma de se comunicar desse curso. Exceto uma técnica, que eu vou falar já já, mas o que me ajudou muito nesse curso foi uma virada de chavinha na minha cabeça. Esse curso me tirou completamente da zona de conforto. Me pôs para falar em público toda semana e sobre temas que eu nem sequer dominava. Eu tinha que improvisar e falar qualquer abobrinha que vinha na cabeça, sem me preocupar. E aí, essa saída da zona de conforto me deixou mais confortável para me posicionar no ambiente de trabalho. Eu percebi que quando eu abria a boca para falar, as pessoas prestavam atenção no que eu estava falando e fazia toda a diferença na solução que a gente ia construir. Geralmente, quem não é desenvolvedor só pensa no caminho feliz. E a gente tem o costume de sempre colocar e se alguma coisa acontecer? E se aquilo ou outro estiver acontecendo no momento? E aí rola uma troca muito interessante entre o time e a gente consegue construir algo realmente junto e algo que vai ser realmente útil. E a técnica que me ajudou, e hoje me parece um tanto quanto óbvia, mas na época não era, é analogia. Às vezes a gente precisa explicar algo técnico sobre alguma coisa e não dá para falar pro dono da empresa de 70 anos que não dá para mostrar instantaneamente o resultado de um checkout, porque a gente implementou uma fila e a resposta vai ser assíncrone, pipipi, papopó, falando um monte de techniques que ele não vai entender. Então a gente pode falar que a gente, para um cara de 70 anos, a gente fala, cara, a gente vai, é como se a gente estivesse enviando uma carta por correio, aí a pessoa vai receber essa carta, ela vai ler, vai processar o que eu escrevi lá, vai me escrever uma resposta, e aí ela vai devolver no carteiro, aí o carteiro vai pegar, aí ele vai voltar na minha casa e vai me entregar essa resposta. E é por isso que a gente tem que esperar as coisas acontecer para mostrar uma resposta para o nosso usuário. Sabe assim, esse exemplo é esdrúxulo, mas o principal é que você não pode ser 100% técnico o tempo todo. É preciso saber nivelar a conversa para que outras pessoas entendam o que você está querendo dizer. E começar a me posicionar, começar a colocar minha opinião fez com que a percepção de valor do time sobre a minha pessoa aumentasse muito. Tanto que na empresa que eu tô atualmente, eu nunca precisei pedir aumento. Praticamente 2 vezes no ano eu recebo um reajuste, tô crescendo na carreira, eu já tenho um horizonte para onde eu vou seguir minha carreira. Eu devo tudo isso à comunicação. Então, galera, resumo da obra. O que eu quero dizer é que a comunicação foi um divisor de águas para mim. Mas para poder falar, eu tive que dominar a técnica, o negócio e a autoconfiança. Porque senão eu poderia estar falando um monte de bobagem, né? E como diz o ditado, tem um ditado famoso aí na nossa área que é: papagaio aprende a falar depende e vira dev senior. Então, se o básico para você ser um dev senior é saber falar depende, tá? Mas imagina se você entende do negócio, entende do produto, entende profundamente da técnica. Então, imagina onde você pode chegar empregando todas essas suas soft skills. Então, para a gente resumir aqui, eu quero falar dos pontos importantes para você dar um upgrade na sua carreira. Na parte técnica, acredito que já seja óbvio para todo mundo, que é fundamental dominar a linguagem ou o framework da empresa que você trabalha e não o framework que está no hype no momento. Ser capaz de construir sistemas, seja sozinhos ou em grupo. Saber implementar diferentes arquiteturas e escolher a mais aderente ao projeto. Saber quando tecnologia X ou Y vai ser mais aderente e não tentar utilizar sempre a mesma e enfiar uma tecnologia num lugar onde ela não cabe. Ter domínio sobre boas práticas, vivência em projetos, saber o que está dando certo e o que não está, e ser capaz de orientar os colegas de trabalho sobre aquela tecnologia. Mas, para reforçar, ficar firme nessa questão,
só a parte técnica tem um limite. É limitador você só ter a técnica. Independente do segmento que você vai seguir. Porque nós devs temos a carreira em Y, né? Podemos seguir mais para gestão ou mais para o caminho de ser um especialista. Independente do caminho, só a técnica é limitador. Então, trabalhar soft skills é extremamente importante. Uma que eu já falei, core do vídeo, comunicação. Isso vai te dar percepção de valor muito maior, vai te colocar em evidência no time e frase de efeito. Quem não é visto, não é lembrado. E vai te evitar muitos problemas. Você se comunicar, saber se posicionar, vai te evitar muita dor de cabeça. Uma outra parte que é fundamental é se importar e saber a fundo sobre o negócio. Na área que você está trabalhando, você tem que dominar esse negócio. Você vai só conseguir propor boas soluções se souber do que você está falando. E não estou falando de código nem de arquitetura, eu estou falando do produto mesmo. Você tem que entender o produto a fundo. E saber se importar quanto ao negócio também sobre as tarefas que vão ser desenvolvidas. O que não foi feito ainda e que vai entrar para desenvolvimento. É muito importante que você faça 3 perguntas. Deixa anotado aí 3 perguntas para fazer, se você não tem esse fluxo ainda. Quando chega uma tarefa para você, você vai falar assim, cara, qual que é o impacto dessa feature? Por que a gente vai fazer isso daqui? Qual que é o resultado que a gente espera implementando isso daqui? Porque às vezes as pessoas acham que é fácil desenvolver, acham que vai ser rapidinho, uma coisinha rapidinho para matar um probleminha, e tem uma coisa muito mais importante para ser desenvolvida, que às vezes o desenvolvedor que consegue trazer essa visão diferente do produto. E uma coisa que, assim, eu não acho que é fundamental, mas vai te ajudar muito também, é saber um pouco sobre metodologias ágeis. Assim, não é para coordenar a agilidade do seu time, mas é para você saber priorizar, estimar esforço e custo de alguma tarefa. E também vai te ajudar muito a negociar com stakeholders, com clientes, com o pessoal de produto, para que você consiga falar, cara, olha aqui o tamanho do esforço para esse resultado tão pequeno, será que vale a pena a gente desenvolver isso agora? E, assim, o mais importante é, não espere estar em um cargo de liderança, estar em um cargo de especialista, para fazer coisas que se esperam desses cargos. Então já comece a fazer, já dê sua opinião. Já levante a mão, já fale sobre o que você acha. Porque quando você tá fazendo, aí as pessoas vão falar, cara, esse cara tem habilidade para ser um tech lead. Ou, porra, esse cara tá manjando muito, ele já é um especialista do nosso sistema. E aí assim que você vai conseguir a sua tão esperada promoção, tão esperado aumento de salário. Então, turma, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida, se gostou, deixe nos comentários, faça um comentário de como você evoluiu na sua carreira ou se você é estagnado, deixa aqui no vídeo e a gente se vê na próxima aula, beleza? Valeu!